Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, né? Como eu prometi, né? Eu tô aqui na prefeitura e eu vou realmente falar um pouquinho sobre aquela palhaçada, né, que fizeram com o Juliano Merques. Eu posso falar o que eu quiser, porque eu não sou candidato. Ele precisa respeitar algumas convenções. Por mais Por mais que essas pessoas não mereçam o mínimo respeito, porque elas não merecem o mínimo respeito, mas ele, enquanto pré-candidato e eventual futuro candidato, ele tem que dosar as palavras, tem que medir realmente o que fala, né? Eu não, tá, gente? E o que ocorre, tá? Infelizmente, né? Digamos assim, as forças, né, que governam Paulínia, essa politicagem porca que existe em Paulínia, impediu que um candidato sério, que um candidato honesto, que um candidato realmente, como que eu posso dizer, empenhado em mudar verdadeiramente o que ocorre em Paulínia, que realmente está empenhado e afim realmente, porque essa é a palavra, tem que estar muito afim para fazer algo sério em Paulínia, porque em Paulínia é um ninho, é um antro, né, de corruptos e de politiqueiros, e sua velha e porca politicagem, que já se arrasta aí por 20 longos anos para mais. Então, para realmente fazer algo diferente, tem que estar muito afim e tem que ser diferente, como ele é diferente, né? E ao notarem, digamos assim, o crescimento, porque, pessoal, apesar de nas redes sociais as coisas não estarem acontecendo, digamos assim, a contento, no boca a boca, realmente quem gosta dele, as pessoas que estavam engajadas e envolvidas, sabem do que eu estou falando. Isso estava tendo um crescimento exponencial. Aquele boca a boca verdadeiro e sincero, que não é comprometido pelo dinheiro, porque quem recebe para trabalhar, trabalha 8 horas, 12 horas por dia, igual esses cabos eleitorais que são pagos, né, para trabalhar para esses politiqueiros milionários, né? Eles fazem o papel deles, eles precisam ganhar o pão deles, mas fazem lá o feijão com arroz necessário para justificar os R$ 50 no fim do dia. Eu e todos os outros que gostamos dele verdadeiramente e que, acima de tudo, amamos Paulínia e queríamos sim dar um pé na bunda, eu posso falar essa palavra, dar um pé na bunda de Edson Moura e companhia, esses politiqueiros porcos que vêm no poder da nossa cidade há muito tempo, vocês estão entendendo? A gente faz de graça, por amor à causa. Então a gente trabalha 24 horas por dia. A gente não trabalha 8, a gente não trabalha 12. A gente trabalha dioturnamente pela causa, que é realmente varrer esse circo de horrores, que é realmente varrer esse lixo politiqueiro que está inserido no contexto político de Paulínia desde a época em que o Edson Moura começou com a política do pão e circo, tá? Eu falo que ele é o César Pateta. Os correligionários deles ficam bravos comigo. Nos grupos politiqueiros, ou mesmo nos grupos de WhatsApp, tem servidor que ainda bate palma para ele e vem querer, digamos assim, que eu abaixe a bunda, tá? Eu posso falar, ele não pode, mas eu posso. Abaixe as calças, porque ele me deu um abono, porque ele me deu um benefício. Ora, eu trabalho 8 horas por dia, às vezes plantão de 12 horas por dia, portanto eu justifico o meu salário. Não é o Edson Moura nem nenhum outro prefeito que está aqui de passagem que vai dar algum benefício para o servidor, não, tá? O servidor faz por merecer. A maioria deles, infelizmente, tem as laranjas podres, sim, inseridas no meio, que não respeitam a população e aí dão margem para crescimento de pessoas do tipo Robert Paiva, né? Que é tão incompetente que eu vou fazer uma live mostrando a incompetência dele, que nem para vereador ele vai ganhar. Para prefeito ele já nem saiu, né? Porque o do partido dele, que era maior do que ele, também não conseguiu vir, né? Acabou vindo uma outra pessoa. Então o que acontece, né? Nem para vereador esse Robert Paiva presta, e eu vou mostrar. Mas, né, os meus amigos servidores, infelizmente existe sim as laranjas podres, acabam dando margem para o surgimento de Roberts Paivas da vida, que ficam nos enchendo o saco e criando, digamos assim, situações horríveis, como a que eu presenciei alguns dias atrás. Eu estava
Desculpa, tá? Minha bateria tá acabando. Eu tava no atendimento ali no onde eu trabalho e foi um senhor lá que por não querer esperar, ele achou que a dor dele era diferente da das outras pessoas, que estavam sim esperando, existe uma fila. Ele veio falar para mim um absurdo de que ele viria no protocolo, protocolar um pedido de urgência, que ao fazer isso ele seria atendido na frente. Sabe o que eu falei pra ele, gente? Eu posso falar, eu sou funcionário público, mas não sou obrigado a baixar a cabeça. Eu falei pra ele, senhor, duas coisas. A primeira é que ao fazer isso, o senhor vai estar furando a fila de outras pessoas. E para começo de conversa, isso não é nada legal, tá? E a segunda, se todas as outras pessoas que estão na fila tivessem a mesma ideia brilhante que o senhor está tendo, né? Que no mínimo deve ter sido o Robert Paiva que colocou na sua cabeça, você ia entrar numa segunda fila. Desculpa, foi o alarme. Eu pus o alarme para tocar para não ficar muito longo. O senhor que estaria numa fila para ser atendido no atendimento, agora teria que entrar numa segunda fila do protocolo, né? Porque aí as outras pessoas com o mesmo direito que o senhor iriam estar na sua frente também na fila do protocolo. Então para de pensar pequeno e ir atrás dessa gente horrível que não sabe do que está falando. Porque o senhor só congestiona o serviço da prefeitura. Porque um protocolo que deveria protocolar coisas sérias, eles acabam tendo que protocolar essas balelas que vocês vão atrás, no sentido do quê? Não que são errados, não que vocês não tenham direito, mas já que é um direito que lhe assiste, assistiria todo o restante da população também. Ou seja, criaríamos uma segunda fila, a fila do protocolo, a qual vocês iriam estar inseridos. Ou seja, parem de ir atrás desses politiqueiros horríveis. Robert Paiva, que é a escola velha do Edson Moura, e companhia, tá? Vou contar rapidamente, que eu falei que ia ficar só 6 minutos, meu tempo acabou. Então acho que eu vou ficar mais 3. O que acontece? Em 2012, o senhor Tuta Bosco estava vindo bem, não nego, estava vindo bem, estava vindo bonito na campanha dele. Tomou uma rasteira, né? Vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Tomou uma rasteira do candidato do Pavão, Pavão caramba, do Pavan, a verdade é essa, e simplesmente não veio. Tá? E aí o que acontece agora, né? Tentaram fazer a mesma coisa com o PSDB, com a diferença de que eu não posso falar quem foi, porque daí eu teria que provar, e o primeiro caso está mais do que provado, tá ok? O que ocorre? Tentaram fazer a mesma coisa, meio que para dar um troco. Aí quem quiser que pensa e reflita quem foi e quem não foi, mas a verdade é uma só. Essa é a política porca de Paulínia. Joguinhos jurídicos, joguinhos de tirar um candidato, de não deixar o outro entrar, para que fiquem sempre os mesmos. Vocês tiraram o Juliano Merques da disputa dessa vez. Tiraram sim. Tiraram o futuro prefeito de Paulínia da disputa momentânea. Porque 2020 está aí. E a gente vai se articular durante um ano. E a gente vai engrossar de tal forma essa fileira que quando a gente chegar na campanha de 2020, realmente, tá? A gente nem vai precisar de muito engajamento, porque já vai estar sendo todo mundo como que eu posso dizer? Todo mundo realmente preparado no sentido de saber quem é o melhor, porque isso não é campanha, tá? A gente vai conversar particularmente, pessoalmente, com cada cidadão que a gente encontrar em Paulínia, tá? Enquanto cidadão comum, para a gente mostrar para eles o quanto eles foram enganados pela politicagem porca que o Edson Moura começou com o pão e circo do Coliseu Romano, tá? E que foi escolarizada por todo esse como que eu posso dizer, esse resto, né? Esse resto eu posso falar? Esse lixo político que Paulínia teve depois dele, tá? Porque na ascensão do declínio, eu vou mostrar, por exemplo, quando eu falo que vou desmascarar o Edson Moura, que, por exemplo, quando ele terminou o primeiro mandato dele, veio o senhor Adelcio Vedovelo, uma das pessoas mais honestas que eu já vi na minha vida, porque eu trabalhei com ele. Eu estou da prefeitura desde 92. Estou na prefeitura desde 92, Robert Paiva e companhia, eu não sou um aventureiro, tá? O que acontece? Eu trabalhei e eu vi os esforços dele, tá? Para colocar a casa em ordem depois de uma porcaria de uma administração faraônica feita pelo Edson Moura. E o que houve? O pobre, eu posso falar pobre, né? O pobre senhor Dude, o Adelcio Vedovelo, ele fez um mandato pífio, mas não porque ele era um ruim administrador, pelo contrário, ele era um ótimo administrador, tanto que o mercado dele se sustentou pelas próprias pernas, não por dinheiro público, tá? E o que ocorre? Ele não fez nada, coitado, porque ele estava organizando a casa depois do vendaval econômico
que essa porcaria dessa administração do Edson Moura proporcionou. Tá entendendo? Aí o bonitinho voltou 4 anos depois com um discurso de que faria tudo diferente, e até eu, que sou incompetente, né, administrativamente falando, faria, porque a casa estava em ordem. Seu Dude passou 4 anos organizando a casa para ele posar de bom administrador depois, para depois ficar 8 anos na prefeitura, arrasar com as finanças, e aí quem entrou depois na sequência dele, ter passado o mesmo perrengue de ter que organizar a casa, pro César Pateta voltar posando de bom administrador, tá? Esse é o Edson Moura. Projetinhos, 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 maquiados, que simplesmente ferram a população e ferram qualquer condição de um substituto, né, fazer uma boa administração, porque ele arrasou a prefeitura no mandato dele e só resta quem substitui ele colocar a casa em ordem, não consegue fazer mais nada realmente. Tá? Então parem de acreditar no César Pateta, parem de acreditar nessa politicagem porca de Paulínia, votem em quem vocês quiserem, infelizmente o melhor já não pode vir mais, então votem em quem vocês quiserem, de acordo com a consciência de vocês, mas saibam que o ano que vem a gente vai vir para ganhar, e não porque a gente é o bam bam bam, como eles ficam falando nas redes sociais, não é isso não, é porque a gente ama Paulínia e quer o melhor pro povo paulinense. As lágrimas do meu amigo Juliano Merques, que ele derramou naquela live, falando da população de Paulínia, não vai ser em vão. Cada paulinense que ama essa cidade de verdade, que ama realmente o seu familiar, o seu neto, o seu filho, vai guardar essas lágrimas no coração e vai vir com ele ano que vem para dar um pé na bunda dessa gente horrível. Tá ok? Muito obrigado, gente. Tenham todos uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.